Sabe aquele relacionamento difícil que você tem com a sua sogra, com o seu parceiro, às vezes com o chefe ou até mesmo com seu filho? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma forma da gente ressignificar esses relacionamentos para que a gente possa viver melhor. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Você já se perguntou qual é a função de um relacionamento? Nós somos seres sociais, né? E, portanto, a gente precisa se relacionar. Mas por que às vezes a gente se pega vivendo em relacionamentos abusivos, em relacionamentos com pessoas narcisistas, em relacionamentos que às vezes são verdadeiros infernos? Por que isso acontece? Será que existe uma maneira da gente ressignificar essas situações para que a gente viva melhor? Não só para que a gente se relacione de uma forma diferente, ou às vezes também consiga deixar com que essas pessoas se vão da nossa vida? Às vezes, esses desencontros, né? Eles não acontecem necessariamente em relacionamentos, né? Em pessoas com as quais você está em constante contato. Às vezes, esses tropeços, eles podem vir para a gente também de contatos casuais, como, por exemplo, alguém te xinga no trânsito, ou em brigas que acontecem em estádio de futebol, ou outras coisas desse tipo. Por que isso acontece? Bom, o livro Um Curso em Milagres explica, né? Existe uma frase no livro que fala que o seu irmão é o seu salvador. O que ele quer dizer com isso? Eu já falei aqui em outros vídeos que a gente vive, né, de acordo com um conjunto de crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais ou com quem nos criou lá na nossa infância sobre a forma como a gente deve interpretar o mundo. E aí, essas crenças somadas umas com as outras, elas emitem um padrão vibratório, né? E quando a gente está vivendo de acordo com essas crenças, vivendo de acordo com esse padrão vibratório, a gente está ali, ó, conectado com o nosso ego, que nada mais é do que este conjunto de crenças em si, né? Não é uma entidade. Eu costumo falar sobre o ego como se ele fosse alguém, né? Mas na verdade é só uma energia. Eu falo dessa forma porque muitas vezes eu acho que é mais fácil para a gente entender e para a gente identificar certos padrões. Por que isso acontece, né? Por que a gente vive conectado aí na maior parte do tempo ao nosso ego? Porque nós não estamos habituados a viver em conexão com o nosso ser superior, em conexão com a nossa inteligência interior, com a nossa centelha divina. Porque para que a gente faça isso, a gente tem que estar com os dois pezinhos, ó, bem centrados no momento presente. Repara se a sua cabeça, ela não tá sempre ali ou preocupada com alguma coisa do seu futuro ou relembrando alguma situação que aconteceu no seu passado. E aí é interessante porque muitas vezes, né, como você não ficar no presente, que é o nosso estado natural, né? E colocar a sua mente sempre no futuro ou no passado, é algo que drena a nossa energia. E a gente muitas vezes se sente exausto por causa disso. E então, como a gente vive nesse padrão, né? Como a gente vive conectado às nossas crenças e a soma dessas crenças emite aí uma vibração, o que acontece é que essa vibração emitida por esses padrões de crenças que cada pessoa tem vai se associar a padrões semelhantes. Sabe quando a gente está sintonizando o rádio, né? Hoje em dia, com todos esses serviços de streaming, nem é mais uma situação tão comum. Mas eu me lembro quando eu era criança que minha mãe tinha um aparelho de rádio na sala e a gente tinha que sintonizar ele se a gente quisesse escutar uma determinada estação.
né? É a mesma coisa, só que a gente faz isso sem perceber. As nossas crenças, né, muitas delas, elas são inconscientes, mas elas emitem uma vibração mesmo assim. E aí, essas vibrações emitidas pelas nossas crenças inconscientes fazem com que a gente se alinhe, fazem com que a gente encontre outras pessoas no mundo com o mesmo padrão vibratório. E aí, o que acontece? Então, eu queria dar um exemplo recente do que aconteceu comigo. Hoje à tarde, meu filho chegou da escola e ele tinha que estudar, porque na semana que vem ele vai ter uma semana intensa de exames e algumas matérias ele não tem ido bem. E aí eu pedi para ele, olha filho, coloca o foco nesta semana em estudar, porque daí em mais 2 semanas você tá livre, você não tem mais que se preocupar. E aí ele chegou em casa hoje e ele estava enrolando ali para começar a sentar, para começar a fazer a lição, e isso tem acontecido com frequência, porque como ele fica enrolando, depois que dá 6 horas da tarde, ele ainda tá lá estudando e às vezes isso emenda até 9, 9:30 da noite, o que não é legal. E aí, de repente, eu fiquei muito irritada com aquela situação, né? Vendo esse padrão se repetir. E falei para ele, olha, não dá, Pietro, desse jeito não tem condições. Fiquei irritada, acabei brigando com ele por causa disso. E passados alguns minutos, eu fiz uma auto-reflexão, né? E eu percebi que existem várias coisas acontecendo no meu trabalho atualmente com as quais eu não tô afim de lidar e que eu também tô procrastinando terminar essas coisas que eu tenho que fazer. Então, como eu estava muito incomodada com essa situação da minha vida, eu expressei isso olhando para aquilo que estava acontecendo com o meu filho com raiva, com um certo nível de agressividade, né? E só que quando eu me dei conta de que, na verdade, esse incômodo que eu estava sentindo com relação à atitude dele era, na verdade, um incômodo com relação a algo que estava acontecendo na minha própria vida, a situação se clareia. E aí, isso me dá uma chance de olhar com mais cuidado e de desfazer esse padrão vibratório na minha história. Porque a procrastinação, ela é só um resultado no mundo, muitas vezes, de um sentimento que tem por trás de incapacidade, de um sentimento que tem por trás de não merecimento, do prazer de terminar uma atividade que você tem que fazer, de fazer bem feito, de ser reconhecido por isso. Existem N outras coisas ali, ó, por trás dessa aparência de procrastinação, né? Então isso me abriu esse espaço, isso me abriu essa oportunidade para olhar para esses fatos de uma forma diferente. E aí, quando eu consigo olhar para isso, quando eu consigo ressignificar e curar em mim, eu saio deste nível de vibração. E a hora que eu saio deste nível de vibração, isso não me causa mais incômodo quando eu vejo isso no mundo em uma outra pessoa. Então, percebe por que o Curso em Milagres fala que o seu irmão é o seu salvador? Porque é através das nossas relações, é através desses encontros que a gente vai conseguir identificar crenças que muitas vezes estavam inconscientes pra gente, que muitas vezes a gente não estava conseguindo se dar conta delas. E aí abre a oportunidade de a gente ressignificar elas na nossa vida. E a partir do momento que você consegue ter esse reconhecimento, né? Olhar para sua crença e reconhecer verdadeiramente que isso foi só uma coisa que te ensinaram, que isso não representa quem você é de verdade, que você é sim uma pessoa capaz, que você é sim uma pessoa merecedora, você sai da vibração da crença, você sai da vibração conectada com o seu ego e você se alinha novamente
com uma vibração muito mais elevada do seu ser superior, da sua centelha divina. E aí você se cura. E quando você se cura, se você consegue enxergar que aquilo que você estava vivendo nada mais era do que o reflexo de uma crença, isso também te abre a oportunidade de olhar para o outro da mesma maneira. Porque se você, na hora que está exercendo um padrão, né, está fazendo isso por causa de uma crença limitante que você tem, o mesmo se aplica ao outro, não é verdade? Aquilo que ele está colocando para fora não representa quem ele é de verdade. Representa o colocar para fora, o exercer uma crença. E aí o que acontece? Você não está mais vibrando naquele mesmo nível, né? Como você não vai mais se alinhar com a crença do vizinho, aquilo não vai te incomodar mais. E a partir do momento que aquilo não te incomoda e que abre essa porta para você enxergar o outro por quem ele é de verdade, talvez uma cura nesta relação aconteça. Talvez, se eu for interagir com ele novamente, dentro deste centramento, né, dentro da verdade, olhando para ele por quem ele é, talvez eu consiga ajudá-lo. Talvez eu consiga sentar, perguntar o que está acontecendo, se ele precisa de alguma ajuda, se ele quer que eu sente com ele para começar os estudos, para daí então ele ir sozinho. E aí você percebe que como muda completamente o cenário e como muda completamente de um encontro de crenças, né? De uma situação de desconforto, de briga, de uma vibração ruim, para uma outra situação onde a gente consegue aí compartilhar e estender o nosso amor e estender a mão para o outro. E aí, como o que você dá é aquilo que você recebe, quando você é capaz de estender esse amor, você vai receber ele de volta também. E aí você vive uma relação curada, né? Então isso é sensacional. É lógico que isso é muito, muito sutil e eu tô dando um exemplo aqui bem simplificado de uma situação que aconteceu comigo ainda hoje à tarde. É claro que nem sempre a gente vai ter essa opção, né, de viver um relacionamento curado, de compartilhar esse amor. Em alguns casos, o resultado, né, da sua cura interna, porque é sempre em você que você tem que trabalhar, a gente não consegue mudar nada no outro, mas o resultado da sua cura interna pode ser o fim dessa relação. Vamos supor que você estava ali num relacionamento abusivo e que a outra pessoa não está disposta ou não está pronta naquele momento para também se olhar, para também conseguir desfazer essas crenças sobre as quais ela vive, né? Porque ela não vai deixar de ser um ser perfeito, mas naquele momento pode ser que ela não consiga fazer diferente. Entenda que muitas vezes, para que a gente mude, para que a gente queira mudar, infelizmente a gente tem que estar sentindo dor. Então, talvez o fato da pessoa estar agindo dentro das crenças dela seja uma coisa que não a incomode, seja uma coisa que não a faça sofrer, ou não a faça sofrer num limite que ela queira mudar. Então, se este não for o momento dela, tá tudo bem. A gente tem que aceitar que alguns relacionamentos vão sim chegar ao fim e que as pessoas se vão, elas vão deixar de aparecer para você na sua vida. E aí vai te abrir espaço para estabelecer outros relacionamentos, né, com pessoas que estejam mais alinhadas a essa sua nova vibração, a esse seu novo padrão vibratório, depois que você consegue curar essas coisas que estavam ali vibrando num lugar em que você não tinha acesso, né, onde estava ali bem inconsciente. Então é por isso que o nosso irmão, né, ou que o outro é o nosso salvador, porque ele abre pra gente essa oportunidade de enxergar em nós aquilo que precisa ser curado e a partir daí viver relacionamentos saudáveis, viver relacionamentos de
compartilhar, relacionamentos verdadeiros mesmo. E isso não significa que mesmo nesses relacionamentos verdadeiros, que a gente ainda não vai encontrar problemas. Só que com este treino, né? Porque se alguém te vender alguma solução maravilhosa num estalar de dedos, corre o mais rápido que você puder. Porque essas mudanças internas e nos relacionamentos, elas exigem muita persistência e consistência. Porque são muitos os padrões que a gente vive na nossa vida, né? Ou que a gente acredita que dizem respeito a quem a gente é de verdade. Então, até a gente entender que isso não tem nada a ver com a nossa essência, que isso não tem nada a ver com quem a gente é, vai exigir muita persistência e consistência nossa neste processo. Então, mesmo em relacionamentos que você não enfrenta aí grandes problemas, não significa que vocês não vão mais brigar, não significa que vocês não vão mais se desencontrar. Mas é maravilhoso saber que cada vez que houver um desencontro, cada vez que houver uma discussão, existe aí uma oportunidade de cura. E o relacionamento vai se fortalecendo. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho a bênção de poder viver isso muito com o meu marido. A gente é muito parceiro um do outro neste processo de se olhar, neste processo de crescer junto, de amadurecer. E por outro lado, eu falo para ele que o meu maior desafio, os meus maiores professores espirituais são os meus filhos, porque são as pessoas com as quais eu tenho mais dificuldade de muitas vezes baixar a bola e falar: não, espera, eu tenho que olhar o que está acontecendo dentro de mim que me levou até este caminho torto de forma de se relacionar. Né? Não precisa ser assim. Existe uma outra maneira, existe uma forma amorosa. Bom, então era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que isso ajude aí vocês a começar a olhar para os relacionamentos de uma forma diferente e de assumir essa responsabilidade, né, de curar a si mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até a próxima!